coloque no seu coração e põe em oração. Eu tenho falado que a importância do departamento infantil. Eu já testemunhei aqui da outra vez, pais sendo alcançados pela vida dos filhos, e principalmente quando eles saem da escola, eles começam a falar do que eles aprenderam ali. E nós estamos ensinando a palavra de Deus. Eles estão aprendendo o que é a Bíblia lá no departamento infantil. E eu preciso da ajuda de vocês. Porque o mundo tem tentado. Essa semana, eu compartilhei, passando em alguns colégios, e eu vi algumas meninas entre 10, 11, 12, 13 anos. Umas saias que só pela misericórdia, festa junina. Todas a caráter com uma saia do não tampava nem. E aí eu olho e falo assim, gente, cadê os pais? E às vezes vocês vão falar o seguinte, o pastor é careta. Deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos e irmãs. Isso não é caretice, é cuidado. É cuidado. A gente sabe como que o mundo tem tratado. A gente sabe qual é o olhar maligno do mundo sobre a vida dos nossos filhos. Cada dia dizem que não tem nada a ver. Cada dia dizem que não tem nada a ver usar uma calça mais colada. Num dia fala que não tem nada a ver você usar uma mini saia. Tem tudo a ver. Porque tudo começa aqui. Tudo começa aqui na mente. E aí, quando nós começamos a ver o que anda acontecendo nesse mundo, crianças sendo ceifadas, crianças sendo sequestradas, que a gente quase não ouve falar, mas eu sei, porque as pessoas vão reportando para nós. Quer dizer, tudo está liberado. E aí vai acontecendo, ao invés dos nossos filhos estarem do lado de Deus, estarem guardados pela destra de Deus, eles estão sendo entregues por império das trevas. E o que nós vamos fazer? O que nós iremos fazer? Então, meu papel hoje, não somente hoje, mas meu papel como pastor, é fazer esses alertas. Porque hoje não está nada a ver, está tudo tranquilo. Até quando acontecer algo mais grave. Isso não é só com as meninas não, com os meninos também. Está tudo virado. Está tudo virado. Está tudo certo. Vamos lá, vamos fumar narguile, pode beber, pode tudo. Aí o mundo abraça de vez, o império das trevas, o inferno abraça de vez, e aquilo que nós ríamos quando nós falamos, olha que bonitinha ela rebolando, que bonitinho ele rebolando, nós vamos chorar mais na frente. Para que isso não aconteça, eu preciso da ajuda dos pais. Principalmente dos pais. Mas o papel é da igreja. O papel da igreja é ensinar no caminho. Mas os pais precisam me ajudar também. Precisam me ajudar. Porque eu estou, não é pouco preocupado. É muito preocupado. Muito. Muitas vezes eu pergunto para os jovens, para adolescentes e para adultos, preguei sobre plano de salvação. Gente, a maioria não tem certeza da salvação. Se eu perguntar quem é Jesus, muitos não sabem quem é Jesus. Jesus é filho de Deus. Não. Ele é muito mais do que isso. Quem é Deus? Quem é Jesus? Qual é o papel da igreja? Qual é o papel da palavra? O que a palavra nos ensina? Qual é a importância da pregação? Qual é a importância do louvor? Existem coisas básicas que nós estamos vendo que está se perdendo no decorrer do caminho. E quando o pastor fala, o pastor é ruim. Quando o pastor ele vai falar algo, o pastor está pegando no meu pé. Meus irmãos e irmãs, eu não pego no pé de ninguém. Quem me conhece aqui sabe da forma que eu lido. Com muito amor, com muito carinho. Mas eu sempre falo e irei falar. Eu não negocio princípios. Não vou negociar. Palavra de Deus, eu não posso negociar. Não estou dizendo aqui que eu sou o homem perfeito, porque eu não sou.
Se eu fosse perfeito, eu não estaria mais aqui, já estaria na glória. Mas eu busco viver o que a palavra me ensina. E aquilo que o Senhor me colocou, os planos que o Senhor me colocou, o propósito a qual Ele me colocou, o chamado a qual Ele me colocou, é falar da palavra dEle. Não para falar aquilo que nós gostaríamos de ouvir, mas sim de falar o que a palavra diz e nos ensina. É viver a verdade de Cristo Jesus. Então, por isso eu peço de coração a ajuda de vocês. Nos ajudem. Você que tem desejo no seu coração, não sabe como, me procure. Manda uma mensagem para mim. Fala, pastor, eu gostaria, mas não sei como, não sou capacitado, enfim. Você vai entender um pouco depois desse sermão o que eu quero dizer, por que eu estou nessa introdução. Porque está se estreitando, o fim está chegando, Cristo está voltando. E cada dia mais é a nossa missão de resgatar vidas. Vidas que o império das trevas está tentando levar. E o nosso papel é resgatar. Resgatar. E eu não vou resgatar aqui com palavras bonitas, não vou ser um pastor coach e dizer que, olha, não. Eu vou dizer a verdade. A verdade que liberta, conforme está em João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E essa verdade é Cristo Jesus, não tem outro. Não existe uma outra forma que eu possa falar a não ser de Cristo Jesus em nossa vida. E está faltando. Nós sabemos disso. A igreja de Cristo, infelizmente, nós estamos vendo que a cada dia mais está se esfriando. Pessoas estão se afastando. Mentiras sendo lançadas, comodismos sendo lançados, e a igreja de Cristo cada dia mais se dissipando. Esses dias, hoje mesmo eu vi uma cantora, não vou nem citar o nome, que eu não vou dar publicidade mais para ela. Uma cantora gospel que estava numa apresentação da Beyoncé, chorando pela vida da Beyoncé, uma cantora americana lá. Ela está chorando no lugar errado, me desculpa. Mas ela tinha que estar chorando nos pés da cruz. É lá que nós devemos chorar. O chorar de alegria é nos pés da cruz. Chorar na presença de Deus, chorar na presença de Cristo Jesus, chorar na presença do Espírito Santo, que é aquele que nos comove, aquele que nos toca, aquele que nos leva ao arrependimento. Há um momento que a igreja precisa despertar. E o momento é agora. O momento é hoje. Não dá mais para brincarmos. Nós estamos vendo vários homens e mulheres sendo levantadas para dizerem ao contrário. Não, não. A Bíblia está errado, vários pastores estão errados, e eles tentam conturbar aquilo que nós falamos. A igreja não compreende o que se está passando. Não, a igreja compreende sim. Claro que compreende. É claro que muitos falam demais e outros falam de menos e esquecem do equilíbrio. Muitos falam demais, falam de menos e esquecem de Cristo Jesus, que é o centro de todas as coisas. Cristo é o centro. Em tudo que eu faço, em tudo que nós fazemos, Cristo tem que ser o centro. Êxodo capítulo 17, versículos 8 a 16, está escrito: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isto ordenou Moisés a Josué: Escolha-nos homens e saia a peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava, a mão prevalecia, Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e outro do outro, assim lhe que ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de espada. E então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque
debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: O Senhor é minha bandeira. E disse: Porquanto o Senhor jurou, haverá a guerra do Senhor contra Amaleque e geração em geração. Pai, essa é a tua palavra e eu peço, Senhor, o teu direcionamento. Que o Senhor venha mesmo ministrar ao nosso coração. Que o Senhor venha derramar da sua graça e que assim possamos ser ministrados por esta palavra. Que toda resistência caia por terra em nome de Jesus. Toda oração contrária, tudo aquilo que o inimigo muitas vezes tenta forjar, cai por terra nessa noite em nome de Jesus. E a nossa mente, nossa alma, nosso coração esteja aberto para receber a tua palavra, que é verdade, que nos sustenta, que nos acalenta. É em nome de Jesus que eu oro. Amém, amém. Graças a Deus. O título desse sermão é Descobrindo a Graça de Deus nos Improváveis. Quando nós falamos aqui de improváveis, nós estamos falando de todos nós. É claro que nós vemos a história aqui de Moisés, Arão, Ur e Josué. Se eu perguntar aqui, quem sabe quem é Moisés? Com certeza todos aqui sabem. Eu sei quem é Moisés. Se eu falar quem é Arão, claro que sabemos. Irmão de Moisés, a qual o Senhor escolheu para auxiliá-lo na libertação do povo de Israel. Se eu falar de Josué, claro, Josué é um grande soldado, um grande estrategista, um homem forte, aquele que batalhou e venceu batalhas em nome de Deus. Agora, se eu perguntar, e Ur? Isso eu não sei não. Esse eu não sei. E confesso que até o momento eu não tinha observado e tão menos olhado o nome Ur. Eu só fui perceber quando eu li um livro chamado Geração Ur, escrito pelo pastor Abe Uber. A partir que eu li esse livro, eu comecei então a observar e compreender a importância do improvável. Na verdade, se eu começar a perceber, os grandes homens que foram forjados, um dia eles foram improváveis. Mas esses improváveis fizeram uma grande diferença na história da nação. Se nós estamos aqui hoje, é porque esteve improváveis que compreenderam um chamado que veio de Deus. E nós vemos algumas características desses homens. E quando nós começamos a falar de improváveis, nós estamos falando também de avivamento. Há uma preocupação e há uma espera da Igreja de Cristo para o avivamento. Nós vemos em alguns cenários fora do Brasil o grande avivamento, um deles na Rua Azusa. Houve um grande avivamento ali, homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Na África, nós vemos também, em 1991, se não me engano, houve um grande avivamento. E há uma promessa que haverá um grande avivamento no Brasil. Mas para que haja um grande avivamento, o que é necessário? É necessário homens e mulheres que irão falar, ou homens e mulheres que falam, eu conheço a Bíblia de capa e contra capa. Como que esse avivamento vai acontecer? Por uma pessoa, duas, ou será feito pelos grandes líderes? Serão os grandes líderes espirituais, o avivamento irá surgir? Não. O avivamento começa quando há uma compreensão da palavra de Deus. E existem algumas características que quando nós olhamos para Ur, que serve para ser aplicado nas nossas vidas. Mas antes eu preciso entender o que é avivamento. E eu ouvi algumas afirmações de do reverendo Hernandes Dias Lopes, vi algumas também do reverendo Augusto Nicodemos, e eu cheguei a uma definição. O avivamento é o toque de Deus que desperta a igreja do sono espiritual, trazendo vida, compaixão e fervor renovados. É o mover sobrenatural do Espírito Santo que revive os corações, restaura a comunhão com Deus e traz transformação pessoal e social. O avivamento é um despertar
não somente para que haja uma renovação espiritual, pessoal, mas também social. Quer dizer, saindo das quatro paredes. Agora, o grande avivalista, grande evangelista, chamado Billy Graham, grande homem de Deus, ele define avivamento como: avivamento não é descer a rua com um grande tambor, é subir ao Calvário em grande choro. O avivamento, ele quer dizer que não é a minha euforia, não é aquilo que eu vou anunciando, fazendo grandes louvores, declarando. Não, não é isso. O grande avivamento começa quando eu entrego, eu choro na cruz, quando eu apresento diante da cruz no Calvário. Senhor, eu sou pecador. Senhor, não há nada de bom em mim. Enquanto nós não compreendermos isso, não acontecerá esse avivamento. Eu preciso entender que não há nada de bom em mim, mas eu preciso da graça de Deus sobre a minha vida para que eu seja alcançado. É a graça, e descobrindo a graça nos improváveis. E aí começaremos a ver então um grande despertar. O avivamento genuíno, o mover do Espírito Santo. Quando nós olhamos para Ur, nós vemos o cenário: Arão, Ur e Moisés. A gente vai ter a imagem ali ilustrando. Moisés sendo sustentado os seus braços. Como eu disse no início, conhecemos Moisés, conhecemos Arão, conhecemos Josué. Mas Ur, quem que é esse homem? Podemos dizer então que Ur é um homem segurador de braços. Nossa, né? Que histórico, né? O currículo desse homem. Ele vai fazer uma entrevista. E aí, Ur, qual que é a sua especialidade? Segurador de braços. Cara, segurador de braços? Que serviço é esse? E aí começa a compreensão. E nós lemos em Salmo 110, 3. Ele diz que quando convocares as tuas tropas, o teu povo se apresentará voluntariamente. E essa é a primeira característica que nós vemos em Ur. Nós vemos Ur se apresentando como voluntário. Quando você lê o texto, você não vê Moisés chamando: Ur, vem cá, você vai segurar o meu braço. Não, o texto não diz isso. O texto diz que eles olham para Moisés e eles observam que quando o seu braço descia, o exército de Israel, ele estava perdendo. Quando o seu braço ficava de pé, o exército de Israel vencia. Então, automaticamente, eles entenderam: nós precisamos ajudar, mas isso veio voluntariamente. O avivamento, ele começa, e a graça de Deus, quando eu entendo, quando eu sou voluntário. O voluntário é: eu estou indo porque aqui o Senhor tem um chamado pela minha vida. Eu sei que eu tenho dons e talentos, e muitas vezes não sei os talentos que eu tenho. Mas eu estou lá. E a verdade é, muitas vezes tem pessoas que querem servir, mas elas dizem: mas ninguém me chama. Irmãos e irmãs, às vezes nós não temos a bola de cristal. A minha está quebrada, a minha não funciona. Eu não consigo saber. Eu sei que muitos têm desejo, mas se você não falar: eu tenho esse desejo de servir a obra, eu tenho o desejo de fazer algo para a obra, eu não sei o que fazer, se coloque à disposição. Quando nós falamos de voluntário, Cristo Jesus, ele nos fala isso quando ele fala do ide. A partir que nós entendemos quem é Cristo Jesus, Jesus diz: ide e pregai o Evangelho. Isso é voluntário. Ide e pregai o Evangelho. Ele diz: então você vai ter que fazer um doutorado, um pós-doutorado? Não, ele não diz isso. Até porque Deus, ele não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. Ele capacita os escolhidos. E todos nós somos chamados. O chamado é para todos. Todos que entendem
o chamado de Deus. E o chamado dele vem quando eu confesso Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador. É interessante que nós vemos uma outra característica. Ele serve no anonimato. No entanto, nós vemos algumas vezes o nome de Ur sendo dito na Bíblia. Talvez tenha outros personagens que nós vemos sendo falado mais vezes. Mas Ur, ele serve no anonimato. Na verdade, esse avivamento é quando começa a haver um despertar daqueles que não buscam holofotes. Aqueles que não buscam ser aplaudidos. Os aplausos, ele vem por consequência do teu trabalho. Não espere ser aplaudido e reconhecido por homens, mas seja aprovado por Deus. Seja aprovado por Deus. Ele sabe o que você tem feito. Ele conhece nos detalhes. Ele sabe as lágrimas que têm sido derramadas. Ele sabe a intenção do seu coração. É claro que muitas vezes nós falamos, nossa, mas estar em cima do púlpito, ou quando alguém está pregando, ou alguém está louvando, ou alguém está em evidência, uau! É legal? Sim. Mas nós precisamos entender para que muitos que estão aqui em cima, para aquele que está ministrando, aquele que está no louvor, só é possível quando tem Ur acompanhando. Quando nós olhamos para o ministério de Jesus, Jesus teve mulheres que acompanharam o seu ministério e auxiliaram no seu ministério. Muitos Urs estavam ali do lado dele. Grandes movimentos existem porque existem pessoas que estão lá e entendem que são voluntários e vivem no anonimato. Talvez para muitos, Ur estava no anonimato, mas não para Deus. Porque se ele estivesse no anonimato, Deus não teria colocado o nome dele na Bíblia. E eu faço uma pergunta para a sua reflexão. Talvez o que nós estamos fazendo hoje, e se Deus fosse escrever mais uma parte da Bíblia, e eu estou dizendo Deus, não estou dizendo que a Bíblia precisa ser reformulada, não. Tá? Já estou dizendo aqui, senão a pessoa fala, o pastor falou que a Bíblia tem que ser reformulada. Estou dizendo, se Deus fosse escrever uma Bíblia, fazer uma outra parte, vou fazer o segundo momento aqui. Será que o meu nome e o seu nome estaria nela? Quando nós olhamos para Jabes, para quem já ouviu falar, Jabes aparece uma vez na Bíblia. Mas você encontra lá em alguns versículos grandes coisas que o Senhor viu na vida daquele homem, que transformou e mudou a história dele. Quando nós olhamos para Davi, o pequeno e improvável Davi, que nem seu pai acreditava nele. O grande e improvável, aquele que estava no anonimato, se tornou provável. Davi, ele pegava a sua funda e as pedrinhas, no anonimato, sozinho ali, ó, atirando. Não estava nem aí se tinha quem estava olhando, quem não estava. Porque o que ele fazia, o trabalho dele era para Deus. E o Senhor nos transformou em rei. Toda a grande história começa por um voluntário, começa por um anonimato. Um grande ativista, pastor batista chamado Martin Luther King, ele diz que nossas vidas começam a terminar no dia em que permanecemos em silêncio sobre as coisas que importam. Nós precisamos compreender que eu e você não podemos ficar no silêncio. Quando eu digo em silêncio, é falar sobre o Evangelho, é pronunciar a palavra de Deus, é dizer, é confrontar o pecado, não se conformar com as coisas desse mundo. A geração Ur, ela acredita no poder da oração. A geração Ur, ela é formada por intercessores. A batalha ela só foi vencida porque Moisés, primeiramente, ele entendeu que ele precisava orar. A batalha estava lá acontecendo, mas Moisés ele vai acima e começa a orar.
E quando as mãos estavam no alto, há uma intercessão, há um momento de oração. Mas quando esses braços se abaixavam, é como se perdesse essa conexão. E os Uris estavam lá entendendo e sustentavam o braço de Moisés. O poder da oração que muda a história de uma nação. O poder da oração que muda a história de uma igreja. O poder da oração que muda a história de um país. Sexta-feira passada nós tivemos aqui um momento de oração. Eu convoquei ali na rede, olha, nós vamos ter um momento de oração, porque foi levantados várias enfermidades, vários problemas. O sobrinho de um dos nossos irmãos aqui está com câncer, fez uma cirurgia no sábado passado, não nesse, no retrasado. 3 nódulos enormes na sua cabeça, a qual o médico disse que ele teria 5% de chance de vida. Um menino de 14 anos de idade. Na sexta-feira de manhã eu estive na casa da família antes dele ir para o hospital. Naquele momento o Senhor tocou forte em meu coração, dizendo: por que você está se compadecendo? Cadê o poder da oração? Cadê o poder da oração? Cadê o poder da intercessão? E aí, naquele momento, eu gravei um vídeo e coloquei na rede, convocando. Falei, amados, nós estaremos 8 horas, né? Marquei 8, né? 8 horas. Estaremos aqui no polo para um momento de oração, de intercessão. E vieram algumas pessoas, e louvo a Deus pela vida desses que compreenderam e que puderam estar aqui conosco. E teve um menino de 7, 8 anos, filho da Rafa. Esse menino chegou para mim, pastor, preciso que interceda pela minha vizinha, Dona Cida. É o nome dela. Está com problema no coração. Tá bom, nós vamos orar, claro. Daqui a pouco a gente vai ter esse momento. Fizemos nosso momento de oração ali, um momento maravilhoso. E aí esse menino, pastor, você vai orar? Vamos orar agora. E ali começamos a orar. E de repente, quando nós olhamos para aquele menino, ele se derramava em lágrimas. Mas não eram lágrimas de tristeza, mas sim lágrimas da presença do Espírito Santo na vida dele. E ali eu vi o poder de Deus sendo manifestado naquele momento. Ele dizendo, eu sou o que eu faço, eu sou o que sou. Eu estou no controle de todas as coisas. Todos que foram colocando nomes no grupo ali, que estão na rede, quem não estiver na rede, nos procure para a gente colocar. Todos os nomes que estavam ali pedindo oração, nós oramos. Todos, sem exceção. Clamamos pela intervenção. O Renato, no sábado à tarde, tive a notícia, já fizeram um vídeo com ele acordado já no hospital. Foi um sucesso a cirurgia dele. Mais uma etapa vencida. Tem outras etapas para vencer. Mas 3 nódulos enormes na cabeça. E ele sim sair, já depois da cirurgia, já ir para o quarto. Poder de Deus. Poder de Deus. Entre outros testemunhos, mas o poder da intercessão. Esse é o avivamento que o Senhor quer gerar na nossa igreja. Então eu preciso ter o quê? O meu coração voluntário, eu preciso estar à disposição. Mas eu preciso entender que eu sirvo no anonimato. Não são os aplausos que irão me mostrar o quanto eu sou importante para Deus, mas sim aquilo que eu faço no esconderijo, como está em Mateus 6,6. Entra no seu quarto, fecha sua porta no secreto, e no secreto o Senhor irá te revelar. No secreto. Se eu confio que as promessas do Senhor vão se cumprir, eu não preciso fazer pela força do meu braço. É interessante que essa geração ela é feita também por leais, homens e mulheres leais. Lealdade aos seus líderes, leais à palavra de Deus. Quando nós olhamos quando Moisés ele vai ao monte, quando Deus vai lhe entregar os 10 mandamentos, então Moisés confia a Arão a tomar conta daquele povo. E alguns, quando teve um momento que aquele povo viu que Moisés estava demorando, eles disseram então que queriam fazer um Deus, um bezerro de ouro a qual eles iriam adorar. E alguns teólogos, então, eles entendem que depois nós não ouvimos mais falar de E provavelmente impediu. Disse que não. E foi morto. Arão, ao contrário, ele acabou concordando e assim foi feito esse bezerro de ouro.
Mas o que eu quero falar aqui sobre lealdade. Existe um livro chamado Lealdade e Deslealdade. E se nós ouvirmos sobre isso, nós vamos compreender sobre rebelião. E se existe um pecado que Deus abomina, é aquele que se rebela. Porque aquele que se rebelou primeiro foi aquele que rebelou contra Deus. E assim foi caído ele e 1/3 dos anjos do Senhor. E a palavra de Deus diz que a rebelião é igual ao pecado de feitiçaria. A feitiçaria é um pecado que Deus abomina. A lealdade é algo que o Senhor ele entende, e nós vemos então esse novo momento, esse avivamento acontecendo. Nós vemos uma história sendo escrita, mas através da lealdade. Não defamando os seus líderes, não defamando aqueles a qual tem uma gerência sobre a sua vida. Se existe algo que não concorde, fale com o seu líder, mas não amaldiçoe por fora. Porque o Senhor sonda o coração e nos conhece. E se nós queremos ter um avivamento, se nós queremos ver essa plenitude, nós precisamos entender o princípio da lealdade. A lealdade na sua casa, lealdade dos pais para com os filhos, a lealdade dos filhos para com os pais. Nós precisamos compreender que precisa ser mudado algo na nossa vida. E a última característica que nós olhamos em Ur é a santidade. Buscar a santidade. Não tem como nós termos uma vida sem santidade. E o que é buscar santidade? É não viver mais no pecado. É não concordar com as coisas desse mundo. Não, o mundo diz que é normal. O mundo diz normal que é trapacear. O mundo diz normal que é mentira. É mentira, é normal, isso não tem nada a ver. Não, nos dias de hoje, se alguém deu o troco errado, por que você vai devolver? Ema, cada um com os seus problemas. Cadê a santidade? Muitas vezes estamos vendo homens e mulheres passando o irmão para trás. Misericórdia! Como que nós vamos chegar no avivamento dessa maneira? Como nós vamos chegar no avivamento se nós não temos compaixão para com o nosso próximo? Como nós vamos chegar no avivamento se eu não consigo abraçar o meu irmão? Se eu não consigo dizer que Deus te abençoe? Se eu não consigo ter um envolvimento com a igreja de Cristo, com as coisas de Cristo? Como eu vou ter um avivamento? A hora de mudarmos as nossas características e pegar as características de Ur. Lembre-se que você não está só. Você não está só. A cruz está vazia. Cristo, ele venceu a cruz. Ele não está mais na cruz. Ele está com cada um de nós. Ele vive, por isso que nós podemos crer no amanhã. Porque ele venceu, é aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Nada irá tirar ele do controle de todas as coisas. Está na hora de nós mudarmos. Você que pode, quero que você tenha um momento, se coloque de joelhos. Chama o Ministério de Louvor. Lembre-se que talvez você possa ter entrado aqui nessa noite como um improvável. Talvez na sua mente você é aquele que talvez, quem sou eu no meio do reino de Deus? Talvez você acha que eu não sou tão importante assim no reino. Lembre-se que você é um Ur. O Senhor te levantou para fazer diferença. Seja para segurar um braço, seja para trabalhar na equipe de som, seja para ser no louvor, seja para ser no ministério infantil, seja para limpar chão. O Senhor levanta improváveis. Eu digo isso porque eu sou um improvável. Se alguém olhar para o meu histórico,
anterior, da onde eu vim, e hoje ter a oportunidade e o privilégio de ser um ministro do Evangelho de Deus, porque eu compreendi algumas coisas da vida. E a primeira delas é ser voluntário. Mas não voluntário para homens. Eu nunca fui voluntário e nunca serei voluntário para homens. Eu sou um voluntário do reino dos céus. E uma coisa que eu aprendi, que virou um lema da nossa igreja é: se eu sirvo ao próximo, eu estou servindo ao Senhor. Quando eu faço, quando eu trabalho, quando eu sirvo, eu estou servindo ao reino de Deus, a um propósito muito maior que eu poderia imaginar. Eu tive a oportunidade de ver algumas pessoas servindo, e eu lembro que eu vi uma mulher uma vez, uma mulher bem abastada financeiramente, com várias posses. E eu lembro quando eu assumi o pastoreio, eu estava servindo lá no centro de adoração, na sede, e eu estava ali ajudando no estacionamento. E essa mulher, ela desceu do seu carro, seu carrão, falou: pastor, onde eu vou ajudar? Eu falei: não, pode ir lá no outro espaço. Não, pastor, eu vou te ajudar aqui no estacionamento. Ela falou: não, mas não precisa não, eu faço questão. E depois, posteriormente, numa das nossas confraternizações, algumas mulheres da sociedade, e ali fizemos uma confraternização, e quando eu procuro no final dessa festa, estavam todas elas lavando a louça, arrumando tudo. E ali, numa alegria fora do normal. Eu não precisei pedir, mas elas faziam com alegria porque elas estavam fazendo ao Senhor, elas compreendiam isso. Tudo aquilo que nós fazemos, Deus, Ele olha, Ele sonda, Ele diz: ah, meu filho, olha a minha filha, estão servindo. Eles servem a mim com amor, com alegria, porque eles entendem um chamado que vem de mim e não de homens. Porque no meu reino não há disputa, não é disputa. No reino dos céus é nos unirmos para que vidas sejam alcançadas. Senhor Pai, reconhecemos, Senhor, que somos improváveis, sim. Mas somos improváveis conforme a Tua vontade. Improváveis para o mundo, mas aprovados pelo Senhor. Buscamos, sim, Senhor, esse novo momento em nossa vida, como voluntários, anônimos, intercessores, leais, e que caminharemos sempre em santidade, sabendo, Senhor, que a Tua boa obra é feita em nós e por intermédio de nós. Que as Tuas promessas se cumpram em nossa vida, os Seus planos se cumpram em nossa vida. Que possamos ser esses homens e mulheres, obreiros e obreiras aprovados diante do Senhor, não perante aos homens. Que precisamos compreender que o chamado vem de Ti. O Senhor nos capacita, o Senhor que nos direciona. E que assim, Pai, possamos ser cada dia mais homens e mulheres melhores, homens e mulheres aprovados pelo Senhor. Por isso, se existe alguma dúvida ainda, Pai, que nesta noite caia por terra, em nome de Jesus. Que possamos sair daqui nesta noite renovados, cheios do poder do Espírito Santo. E que assim, Pai, possamos anunciar as boas obras. Sim, Pai, possamos sair daqui como ursos, homens e mulheres que estão aqui por um único propósito, para que o nome de Cristo Jesus seja revelado, para que o nome de Deus seja glorificado e exaltado, e que assim todas as nações possam conhecer este nome que está acima de todos os nomes, que é o nome de Cristo Jesus. Pode ficar em pé, meu irmão. Que nesta noite possamos sair daqui, colocando diante do altar, apresentando ao Senhor: Senhor, eu sou um homem e uma mulher voluntário. Sim, sou anônimo. Talvez anônimo para esse mundo, porque para Deus você nunca estará no anonimato. E que o Senhor venha despertar no seu coração esta questão do servir. Não tem como nós vencermos batalhas, não temos como crescer
se nós não tivermos homens e mulheres voluntários no reino de Deus. O reino precisa expandir. Nós vemos que há um crescimento, e aqui eu estou falando desta igreja mesmo. Nós tivemos o último culto que recebemos aqui, 140 pessoas. Mas eu não consigo cuidar sozinho. Não consigo. Impossível. Eu preciso de urso. Preciso de homens e mulheres que venham caminhar comigo. Que venham me ajudar nesse propósito de anunciar o Evangelho. O meu compromisso é que esta verdade seja sempre revelada. Que esta verdade seja anunciada por onde eu estiver, aonde eu for, não importa aonde eu estou, esta palavra, ela será ministrada. E que o Senhor possa despertar esse desejo no seu coração. E que juntos possamos ganhar este bairro, essa cidade, essa nação para Cristo Jesus. Para que nós possamos vencer esse exército que tem se levantado contra nós. Naquele período foram os amalequitas. Mas hoje nós temos um outro inimigo. O inimigo é outro. Mas é possível vencer. Não pela força do nosso braço, mas uma igreja unida. Uma igreja que ora, que intercede. Pode levantar 1000 exércitos. Esses cairão por terra em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, por esse momento, por esta noite tão abençoada. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra ministrada nesta noite. Que possamos sair daqui fortalecidos e renovados, Senhor, sabendo que o Senhor tem um chamado e um propósito para cada um de nós. Que o Senhor possa levar, Senhor, Teus filhos e filhas nesta noite, debaixo da Tua graça, debaixo da Tua destra. Que eles possam ter uma semana abençoada, uma semana transbordante, uma semana sensíveis para ouvir a Tua voz e sentir a Tua doce presença. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com esta igreja, com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém, amém. Graças a Deus, vão em paz. Tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus.